É isso aí, pessoal. Estamos de volta aí novamente. Deixa eu só acender a luz aqui, tá um pouco escuro, né? Acender a luz aqui rapidinho e já falamos. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês nesse canal BPN. Eu até também não gosto do Sol, não Costa TV, desculpa, não Costa TV, né? E também nas outras redes sociais aí também, que é muito importante que a gente compartilhe os vídeos, a gente fale também sobre outros vídeos, a gente comente as coisas que estão acontecendo aí pelo mundo, né? E também falando sobre o que acontece a cada dia, a cada momento. A gente precisa, né, cada vez mais se movimentar, porque o nosso país está em risco, né? A nossa vida está em risco. Muitas pessoas não sabem disso, mas a gente tem muito que fazer até o dia das eleições, né? Tem muita coisa aí que a gente precisa, né, buscar informações. Eu tenho feito muitas pesquisas sobre o assunto, né, com relação a tudo isso que vem acontecido, né, até mesmo para que a gente possa continuar apoiando o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, também, né, nesse ano de 2022, para que ele seja reeleito. Eu tenho certeza que será. Se Deus quiser, o mal não vai vencer essa batalha e a gente vai conseguir fazer com que ele seja reeleito novamente. Então, isso que a gente precisa fazer: levar a verdade para as pessoas, levar cada vez mais a verdade, que as pessoas entendam, né, que isso não passa de uma questão midiática, uma política midiática, para tentar ali denegrir a sua imagem, denegrir a imagem da sua família, especialmente da Michelle Bolsonaro, que faz um trabalho belíssimo, né? Para quem não conhece o trabalho da Michelle, né, procura aí o trabalho da Michelle Bolsonaro, coisas interessantes que ela faz. Ela já fazia antes um trabalho muito bacana com crianças, né, com deficiência, né, com síndrome de Down, essas coisas assim, né, com sinais, né, e hoje ela faz um trabalho bem mais bacana ainda, né, bem diferente do que a gente vê, né, e a gente vê tudo isso, essa campanha midiática para tentar aí enganar a população, fazer com que a população se torne contra o presidente da República, né? Então, essa campanha da grande mídia, essa campanha do Jorge Soros, que é o maior causador de tudo isso, e o Bill Gates, que é o dono da Microsoft. Para quem não sabe, o Bill Gates, ele é um dos causadores desse projeto, né, que vem levando aí o caos para tentar aí tirar os conservadores do poder, né? Sabemos que os conservadores é aqueles que trabalham de verdade, né? E a esquerda, né, só serve para quê? Para destruir aquilo que o bem está falando. Como a gente vai falar agora há pouco, né, sobre isso, que o projeto, os novos projetos do Lula, né, do Navidos aí também, né, que ele tem grandes projetos e projetos que vão levar aí a destruição do país, a destruição, né, do nosso Brasil, né? E é muito importante a gente relatar isso, porque estamos chegando por um momento muito difícil, né? E a gente precisa relatar isso agora, a gente precisa mostrar isso para as pessoas agora, porque as pessoas precisam entender. E aí falta pouco tempo, falta menos aí de 5 meses, 5 meses e meio para a gente ter uma eleição, né? E as pessoas precisam tomar conhecimento disso, né? E cada vez mais, quando a gente compartilha um vídeo, quando a gente leva um vídeo, né, para as pessoas poderem entender, as pessoas assistem esses vídeos, né, isso é muito importante, porque cada vez mais a gente vê grande mídia criando ali narrativas, criando projetos para tentar aí denegrir a imagem, né, como a gente viu também, tentar denegrir a imagem da Jovem Pan, né, que hoje tem uma TV, né, que leva a verdade cada vez mais, né, enquanto as outras grandes mídias estão derretendo cada vez mais. Por isso que a gente viu, acho que foi no dia de ontem, se não me engano, né, essa questão
jornalistas fazendo greve, pedindo aumento, né? Porque a gente está vendo aí essa questão política, mediática, cada vez mais crescendo. E eles estão tentando, de todas as maneiras, fazer com que o desgaste do presidente se torne cada vez mais pior, né? Eles vão tentar atacar a família do presidente, os filhos do presidente. Isso não é apenas não é apenas uma questão política, é apenas uma questão ideológica, porque eles precisam tirar o presidente de lá, né, nessas eleições. E a única maneira de eles conseguir fazer isso é desgastando cada vez mais, tentando aí desgastar os filhos do presidente, falando que ele tem rachadinha, né? Eu não conheço o Flávio, não conheço o histórico do Flávio, né? Mas posso dizer o seguinte: essa questão do Flávio tem muito mais a ver com política, né? Com narrativas do que verdade. Porque se a gente for olhar os outros políticos que também fizeram rachadinhas, né, foram muitos. Se eu não me engano, foram 40 deputados, né, deputados estaduais, que também fizeram rachadinhas e movimentaram até mais que o Flávio Bolsonaro. Se a gente for olhar, né, no histórico tem a tabela, né, a tabela que eu peguei essa tabela, eu achei essa tabela, mandaram para mim, ou seja, a tabela mostra ali, né, eu vou procurar essa tabela e vou postar lá no site, né, no site da rádio, né, que fala realmente da quantidade de pessoas, de candidatos a deputados que também tiveram ali a rachadinha, né? Então, como é que pode dizer que só o Flávio poderia estar ali envolvido nessa questão, né? Tudo uma questão, né, que leva a crer que todo o objetivo disso tudo, né, o objetivo de tentar desgastar o Flávio é justamente isso. É porque a gente vê, né, quem não entende, um pouquinho que está afastado da política, vai ver realmente, saiu uma matéria aí, o Flávio tem tudo a ver. O Flávio tá ali roubando, tá ali sucateando, né? Mas quem não conhece, né, quem não tá por dentro da política, vê realmente isso. Agora quem tá por dentro, que tá ali dentro, né, do sistema, que conhece já o sistema, que já pesquisou sobre o sistema, sabe que tudo isso não passa de uma campanha política, uma campanha midiática para tentar ali gastar o presidente da República, seus filhos, para tentar levar ali o caos, né? Porque se a esquerda voltar, né, tudo isso, todo projeto que eles tinham lá atrás vai voltar. A escravidão dos cubanos, os cubanos serão escravizados novamente, que eram escravizados, não podiam nem encontrar com suas famílias, né? Eles tinham que viver como escravos aqui no Brasil, porque eles ganhavam um certo valor e o resto do valor ia para a ditadura, né? Tipo aí, 5 mil para cada médico, e o restante do valor, os outros 15 mil, se não me engano, né? Tem uma tabela aí também que fala realmente sobre isso. E esse valor ia para a ditadura, ia para financiar Cuba, Venezuela e entre outros países. Todo esse dinheiro poderia estar aqui, poderia estar ajudando, financiando outros médicos que hoje estão sendo bem tratados aqui no Brasil. O programa Mais Médico trouxe milhões de médicos, né? Então, tudo isso não passa de um plano, de um projeto, né, que a esquerda vem implantando cada vez mais no nosso Brasil, cada vez mais levando isso para as pessoas, tentando criar uma narrativa, um projeto, né, de destruição para o nosso Brasil. E a gente precisa entender isso, né? Você que está me ouvindo, pesquisa aí sobre a questão do médico em Cuba, né, que era aqui no Brasil, né, os médicos cubanos. Por que eles trouxeram os médicos cubanos? Por que não fizeram uma campanha para atrair os médicos aqui no Brasil?
E quanto o Bolsonaro, quando ele entrou, né, que ele tirou o médico cubano, muitos deles voltar por causa do seu país, que pediu a volta dos médicos cubanos, né, muitos ficaram aqui no Brasil e até hoje trabalham aqui no Brasil, que são médicos de verdade. Muitos não tinham nem avaliação para se saber se era médico de verdade ou não, né? Então, hoje as coisas mudaram muito, né? E eu tenho certeza que toda essa mudança, toda essa questão de mudança vai acontecer até 2026. Em 2026 ainda, a gente ainda vai conseguir reeleger um outro sucessor do Bolsonaro, alguém que esteja ali à frente do Brasil e que leve o Brasil, quem sabe até ao Tarcísio, né? Tarcísio como governador agora, se Deus quiser, em São Paulo, a gente consiga também botá-lo ele como presidente da República em 2026. Ou qualquer outro que seja ali também conservador, seja ali também a pró-família, né, que é o nosso objetivo também. Porque a esquerda tem um projeto, né, de destruição, né, e a gente sabe disso. Né, cada vez mais a gente vê que tudo isso não passa de um projeto, né, de destruição, cada vez mais levar o caos para o Brasil. A gente vê aí manifestações acontecendo, né, em shoppings, manifestações acontecendo em áreas proibidas, tráficos sendo apreendidos, né, em áreas conservadas, né? A gente está vendo aí como aconteceu recentemente uma prisão de vários minérios, né? E a mídia não deu nenhum destaque para isso. E por que não deu destaque? Porque não tem interesse em mostrar isso, né? Eles só mostram aquilo que interessa para eles. Cada vez mais eles vão mostrando ali aquilo que interessa para eles. Ah, aconteceu alguma coisa com o Flávio. Ah, o Flávio está envolvido com a Rachadinho, Queiroz, sempre o Queiroz. Mas ninguém fala quem está por trás do Adélio. Adélio Bittencourt. Isso é um mistério. Quem matou o Eduardo Campos? Um mistério. Quem está por trás desse jogo político que está acontecendo hoje? Esse é um mistério. Então a gente precisa avaliar tudo isso. Quem está falando a verdade? Só para contar uma coisinha para vocês, lá na minha cidade, lá em Maricá, lá no Rio de Janeiro, haviam 3 candidatos, um jornalista, que era contra o PT. O PT que está lá já há muito tempo. E todos esses candidatos, esses 2 candidatos, eles morreram na porta da sua casa. Eles receberam um tiro na porta da sua casa. E o jornalista, quando estava ali foi visitar ali acho que seu parente, se não me engano, né? E recebeu um tiro também. É muito estranho que um jornalista que tinha uma imprensa, uma pequena imprensa na cidade, e de repente ele acaba recebendo um tiro. Muito estranho. E logo depois alguém que trabalha na prefeitura de lá comprou essa rede de imprensa. Muito estranho. Então é mais ou menos por aí que a gente precisa entender que a lógica da política está por aí. Tem muita coisa estranha acontecendo, mas a gente precisa estar atento a tudo isso. Quem é o verdadeiro município? Será que seria Bolsonaro ou seria o PT? Porque a gente sabe que o PT, para muitos, é capaz de entender essa dinâmica. E eu vejo isso, eu pesquisei muito sobre isso, né? E eu não vou falar tudo aqui, porque também a gente vai colocar também no YouTube, o YouTube costuma barrar muitas coisas, mas é uma questão que a gente precisa entender, que hoje, tudo isso que vem acontecendo no nosso Brasil, né? Essa campanha de difamação, eu vi muitas pessoas também sendo difamadas pela Globo, né?
como Lisboa, como Alberto Silva, né, no canal de notícias, muitos outros, né, que tiveram aí sua rede bafamada, prisões arbitrárias, né, que aconteceram aí. Por que tudo isso? Por que calar essas pessoas? Se basta apenas um processo. Calaram o Alan Santos, por exemplo, Alan que está lá nos Estados Unidos, hoje teve que fugir, levar parte da sua família para lá, seus filhos, sua esposa estava grávida, né? Teve que nascer o bebê lá nos Estados Unidos, fugir do Brasil, exilado, né? Para se exilar lá nos Estados Unidos, devido a uma perseguição política que existe aqui no Brasil, ainda tem muito, né? Os cristãos que foram perseguidos, né? Padres que estão sendo cada vez mais silenciados, que falam muito pouco sobre o assunto, né? E a gente está vendo pastores, é claro que tem muitos pastores que não falam, como Sila Manfai, tem outros também pastores, como o pastor Cláudio, né? Tem muitos outros que se posicionam, né? Que se falam, né? A liberdade do brasileiro, a sua liberdade, mas tem muitos que fogem dessa realidade, né? E a gente precisa cada vez mais buscar isso, entender isso, porque o objetivo hoje é de calar as pessoas conservadoras, é de todos aqueles que falam a verdade para você, né? E eu tenho feito um projeto no site da rádio, porque aqui eu falo muito pouco, por causa do que perseguições políticas, né? E cada vez mais, quando a gente coloca alguma coisa no site, é difícil de a gente combater, porque a gente está fazendo a nossa própria plataforma, nosso próprio sistema. E quando a gente coloca no YouTube, nos outros redes, eles acabam punindo, acabam abaixando os views, né, e acabam tolhindo isso. Então a gente precisa cada vez mais fazer a diferença, né? E cada vez mais a gente precisa buscar isso, né? E o que eu falo para vocês, o que eu posso dizer para vocês, confie no presidente, porque o presidente está fazendo o melhor que ele pode. Tanto é que hoje ele está se encontrando com Joe Biden, um esquerdista também, que fica ali entre meio termos, né? O Joe Biden, ele também é esquerdista, ele também é um conservador, não posso dizer nem conservador, mas ele também é um esquerdista. Ele fica entre meio termos, entre conservadorismo e o meio termos, né? Então a gente precisa entender isso, que hoje as lideranças do Brasil, a riqueza que o Brasil tem, o poder que o Brasil tem, a independência que o Brasil tem hoje, vai levar muitas pessoas a quererem o poder aqui no Brasil, né? Não só Venezuela, não só Cuba, não só a Argentina, já está se preparando, já tem um contrato entre o Lula e o presidente de lá, para que se envie valores, né, se o Lula se eleger, né, com o contrato também do Lula com a China, para tornar esse poder que a China tem, para investir na China, para levar parte do nosso, vender parte das nossas terras brasileiras, até mesmo parte da Amazônia, para a China. Ou seja, tudo isso que vem acontecendo hoje, se a gente não tomar cuidado, né, a gente acaba caindo na armadilha que o PT está preparando para. Eu vou mostrar agora para você. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Isso aqui. PT defende a revogação da reforma trabalhista do teto de gastos e diretrizes. Vamos ouvir o próprio Lula falar.
Nosso assunto agora é política. O PT defendeu revogar a reforma trabalhista e o teto de gastos em uma prévia de diretrizes de governo. A apuração é da Tainá Falcão e os detalhes estão na nossa página na internet. A coordenação da pré-campanha do ex-presidente Lula e também de Geraldo Alckmin apresentou as diretrizes preliminares para a elaboração de um futuro programa de governo em um documento encaminhado hoje aos partidos aliados. O esboço do programa apresenta 90 diretrizes econômicas e sociais. Entre elas, a defesa da revogação da reforma trabalhista, aprovada durante o governo do então presidente Michel Temer. O PT sugere substituí-la por um modelo de negociação tripartite, com participação de empresários, empregadores e representantes do governo. Ao citar a reforma tributária, petistas defendem taxar pessoas muito ricas a partir da criação de uma reforma tributária solidária. Em outro ponto, o documento defende a revogação do teto de gastos para incluir novamente pobres e trabalhadores no orçamento. A íntegra do documento e todos os detalhes estão no site da CNN. Bom, vamos chamar então Basília Rodrigues e Gustavo Ari para repercutir essa informação que a repórter Tainá Falcão trouxe agora, né? Então, eu estava até lendo aqui o documento, né, encaminhado nessa segunda-feira a partidos aliados. A coordenação da pré-campanha do ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin apresentou diretrizes preliminares para a elaboração de um futuro programa de governo. E aí, 2 pontos bastante importantes, né? A revogação da reforma trabalhista e também do teto de gastos. Esses 2 pontos podem cair muito mal, principalmente ali para os envolvidos no mercado financeiro, né, Basília? Primeira, a questão da revogação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela foi feita porque o teto o limite ali da aposentadoria estava chegando a um certo limite que até 2025, aí se chegasse a mesma, se não tivesse essa reforma da Previdência até o ano de 2026, o que poderia acontecer? Hoje não teria, né, a aposentadoria, não teria dinheiro para pagar os aposentados. Foi por isso que foi feita essa reforma da Previdência. Não foi porque seria para receber benefícios ou ter dinheiro, né? Foi justamente para poder ali manter os aposentados como aposentados. Porque se você tira, né, o valor, né, e o gasto que o Brasil tinha, né, ainda tem, pagando os banqueiros que foram emprestados aí valores absurdos para pagar a dívida externa, ou seja, todo esse valor, né, seria revestido para a reforma da Previdência. E o que aconteceu? Se isso continuasse, isso traria consequências trajetórias para o Brasil. E por isso foi feita a reforma da Previdência. Para que se pudesse, até o ano 2006, 2007, se não me engano, ter recursos para que se pague a reforma da Previdência, para que se pague os aposentados. Que novas pessoas também pudessem se aposentar sem ter problemas com os pagamentos dos aposentados. É por isso que foi feita uma nova reforma da Previdência. É por isso que foi feito esse novo projeto. Né? Claro que isso pode ser mudado com o decorrer dos anos. Né? Pode ser que surja, como já foi falado lá atrás, acho que foi em 2019, quando debateram sobre o assunto, se falaram que em 2025, poderia ser feito uma nova reforma da Previdência também. Isso traria muito mais recursos, porque essa reforma que foi feita, né, ela foi feita com um valor baixo do que se esperava arrecadar, embora arrecadaram muito valor no dia da reforma da Previdência. A reforma da Previdência já se arrecadou muito mais, e esse valor, praticamente o valor da reforma da Previdência, foi todo embora com a pandemia, né? Então foi por isso que foi feita uma reforma da Previdência. E se essa reforma da Previdência, né, entrar um novo presidente e revogar essa reforma, o que vai acontecer? A bolsa de valores vai cair e também
vai ter um trágico no valor do dólar. O valor do dólar vai aumentar muito. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. E por que eu estou jogando tudo isso aqui agora? Porque se a gente não tomar cuidado com essa questão, se a gente não entender a lógica, né, que existe por trás disso, né, a gente acaba votando em pessoas que realmente estão comprometidas com esse projeto. Né? Não é só o Lula que está comprometido com esse projeto, o PT está comprometido com esse projeto. E todos do seu partido estão comprometidos, não só desse partido, mas também outras pessoas de outros partidos estão comprometidos também com esse projeto do Lula. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. E a única maneira que a gente tem é escolhendo pessoas que realmente estão comprometidas com o Brasil. Eu já falei isso aqui e repito. A gente precisa escolher candidatos que realmente pensem na população, que realmente pense no Brasil, pense nas pessoas que estão necessitadas. Né? Cada vez mais a gente vê que agora é a hora. É hora de a gente escolher candidatos políticos. Né? Temos aí o Netinho, que se não me engano acho que é da Bahia também. Temos aí a doutora Raíssa, né? Que é uma médica muito boa também, por sinal. Né? Eu acho que o Dr. Roberto também deve conhecer, o médico aqui de Salvador. Né? Então, são pessoas que são comprometidas com o Brasil, comprometidas com a nossa bandeira, comprometidas não com o vermelho, mas sim comprometidas com o nosso Brasil. É isso que a gente precisa entender. Né? E cada vez mais a gente precisa conhecer esses candidatos. Conheça os candidatos que vão vir hoje como candidatos. Ontem eu vi um candidato ontem falar de um cara que está na cadeira de rodas, né? De um militar, né? Que é o general Vilas Boas, que está na cadeira de rodas hoje sem poder nem falar. E aquele cara falando mal ali do general, o general que salvou o Brasil. E por isso que eu entendo um pouco a revolta do Daniel quando ele falou aquilo no YouTube, quando ele fez o vídeo criticando os ministros do STF. Porque a partir do momento que você fala de alguém que está na cadeira de rodas, que está ali sofrendo, né, infeliz da sua vida, né, a gente acaba entendendo a lógica disso tudo. A lógica daqueles que querem o bem do Brasil e aqueles que querem o mal. Então é hora da gente conhecer aqueles que querem o bem e aqueles que querem o mal. É hora de você saber escolher. Escolha o lado que você quer seguir. Eu tenho falado muito isso e vou continuar falando. É hora da gente escolher o lado do bem ou o lado do mal. Porque o mal quer a destruição, o mal quer o seu mal. Mas o lado do bem, ele quer o bem, como o Bolsonaro tem feito, né, pelo Brasil. Levado águas para o Nordeste, que é coisa que a gente nunca poderia imaginar que isso poderia acontecer. O Nordeste tem água, como era uma seca, e sofria com a seca, tinha que comprar água do caminhão de empresas ligadas a políticos. É isso que eles precisavam fazer. E hoje a gente vê o Nordeste se libertando e tendo água para beber, água para a sua sobrevivência, para fazer comida, suas plantações. E isso é a grande diferença. É a diferença de uma política verdadeira e de uma política suja, como era do PT. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa entender. A gente precisa avaliar onde está a verdade e onde está a mentira. Porque a partir do momento que a gente cria uma falsa ilusão, né, daquele cara, se ele entrar ele vai fazer diferença, vai salvar o Brasil, vai salvar a corrupção. Pelo contrário, o Lula trouxe a corrupção. Se a gente for avaliar que o Lula, que conta o dinheiro, eu tive a oportunidade de ver isso na minha cidade, candidatos ali,
né, que estavam ali baseados em dinheiros, né, que entravam na cidade e levavam maletas de dinheiro, pagavam ali pessoas para poder votar um certo candidato, até pagavam pessoas, pagavam R$200, R$100, tudo isso para poder manter o seu organismo, o seu sistema, né? E hoje a gente vê políticos que também buscam a internet para fazer política, né? Buscam ali fazer audiências fora conservadores, né? Em vez de fazer política à base do dinheiro, às vezes oferecer R$50, R$100, né? É por isso que eu sou Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele trouxe isso e fez pessoas comprometidas com o Brasil a reconhecer, né? E por isso que eu decidi apoiar o presidente, independente do que seja, independente do que surja sobre ele, independente, a não ser que eu veja realmente que ele está traindo a confiança que 57 milhões de brasileiros deu nele, que hoje deve estar na faixa de 70 milhões de brasileiros que eu apoio, né? Então